Olá, querido aluno, tudo bem com você? Eu sou o professor Rafael e a composição dinâmica da biosfera produz diferentes vegetações, climas, relevos, entre outros. Dessa forma, as paisagens naturais variam de grandes florestas tropicais a desertos, montanhas e imensas geleiras. Para a consolidação dos mais variados tipos de vegetação existentes no mundo, é preciso que haja a interação entre os elementos naturais. Isso fica evidente quando notamos as regiões com predominância de clima quente e chuvoso, que deriva de grandes florestas tropicais com enorme umidade e precipitação. Já nos lugares de clima áridos, semiáridos e desérticos, a composição de vegetação é muito diferente, pois as plantas e os animais são adaptados às condições adversas, como a falta de água e alimento. Nas pastagens naturais, o que mais se destacam visualmente são as vegetações. A seguir, vamos ver algumas características das principais formações vegetais do mundo. A floresta equatorial encontra-se nas proximidades da linha do Equador, em regiões de baixa latitude, ou seja, são lugares quentes e úmidos. É possível encontrar florestas equatoriais na América do Sul, na floresta amazônica, na África, na floresta do Congo e no Sudeste Asiático, na floresta da Indonésia. Esse tipo de floresta é muito densa e bastante heterogênea. Possui árvores de diferentes alturas, algumas chegando a 60 metros, e são as florestas mais ricas em biodiversidade do planeta. Além disso, diversos povos indígenas ocupam essas áreas. Apesar de sua importância, as florestas equatoriais foram bastante devastadas em diversas regiões do planeta. Atualmente, o maior remanescente desse tipo de floresta é a amazônica, que se encontra principalmente na região norte do Brasil. A floresta tropical apresenta grande semelhança com a floresta equatorial, inclusive em sua localização entre os trópicos. Caracteriza-se por sua vegetação fechada e heterogênea, com árvores de grande e médio porte. Originalmente, encontrava-se sobretudo na faixa costeira do Brasil, na América Central, ao longo da costa da Guiné-Bissau, no continente africano, na península do Sudeste Asiático e na costa nordeste australiana, mas hoje está muito restrita a pequenos trechos nesses países. No Brasil, a Mata Atlântica, característica desse tipo de floresta, só tem cerca de 7% de sua área original. A floresta temperada é originária das áreas de clima temperado, principalmente na metade leste dos Estados Unidos, em grande parte do continente europeu e no extremo oriente, especialmente no leste da China e no Japão. No hemisfério sul, ocorre em áreas da Patagônia chilena, além de estar presente no sul do Brasil e na ilha da Tasmânia, na Austrália. Por ocorrer sobretudo em regiões que alcançaram grande desenvolvimento econômico, as florestas temperadas foram, na sua maior parte, desmatadas pela atividade humana. A floresta boreal, também denominada taiga ou floresta de coníferas, ocupa uma parte próxima do Círculo Polar Ártico. Caracteriza-se por ser uma floresta bastante homogênea, ou seja, com pouca diversidade de espécies, na qual predominam os pinheiros. Por isso, essa floresta é uma grande fonte de madeira, utilizada na fabricação da celulose, matéria-prima na indústria de papel. Vegetação arbustiva são árvores de porte pequeno ou em temporada de desenvolvimento. São comuns nas savanas e sua correspondente brasileira é o cerrado. As savanas combinam formações arbóreas com formações arbustivas, que apresentam arbustos e caules retorcidos e folhas menores e mais grossas do que as das árvores das formações florestais. Esse tipo de vegetação é encontrado em áreas de clima tropical mais seco. Por esse motivo, possui raízes profundas que permitem a retirada de água dos lençóis freáticos durante o período de estiagem. Ao longo do ano, a savana muda de aspecto,
na época das chuvas, torna-se verdejante e em meses de estiagem, que representam a maior parte do ano, assume normalmente uma coloração amarelada. Sua localização é mais concentrada na faixa tropical do planeta. No Brasil, onde é denominada cerrado, e no continente africano, onde é conhecida de forma geral por savana. No Brasil, as áreas de savana são muito aproveitadas para a pecuária. Destaca-se também o plantio de soja. A prática dessas atividades é uma ameaça a esse tipo de formação vegetal. A savana brasileira, ou como é conhecida no Brasil como cerrado, é a savana com a maior diversidade biológica do mundo. A vegetação mediterrânea ocorre principalmente nas margens do mar Mediterrâneo, entre Europa, África e Ásia, mas também está presente em áreas reduzidas no Chile, no sul da África e da Austrália, e no oeste dos Estados Unidos. Em razão de o clima mediterrâneo se caracterizar por duas estações bem distintas, verão quente e seco e inverno ameno e chuvoso, esse tipo de vegetação adaptou-se a longos períodos sem chuva e possui basicamente formações vegetais arbustivas, com raízes profundas para buscar água subterrânea. Atualmente, a floresta mediterrânea original quase não existe, resultado das atividades humanas como a pecuária, a extração de madeira e a agricultura. A vegetação rasteira é um tipo de formação herbácea típica de clima frio e seco, composta principalmente por gramíneas e que geralmente ocupa regiões de planície. Por essa razão, tais áreas são cobiçadas para a criação de gado e a produção agrícola, já que a ocupação e a mecanização da terra são mais fáceis. As pradarias, muito comuns nos Estados Unidos e no Canadá, se desenvolvem no clima temperado continental. São vegetações que cobrem extensas áreas com predomínio de gramíneas, presença de arbustos, flores e pouquíssimas árvores. Motivo pelo qual são amplamente utilizadas para o desenvolvimento da atividade agropecuária. Na América do Sul, principalmente no Uruguai, na Argentina e no sul do Brasil, esse bioma está na região conhecida como dos Pampas, que abrange parte desses três países. A intensa exploração das áreas de vegetação rasteira para atividade agropecuária não fornece tempo suficiente para sua recuperação. Esse processo tem levado ao empobrecimento do solo e a processos de desertificação das áreas antes ocupadas pelas pradarias. Na Europa e na Ásia encontram-se as chamadas steppes, que também se desenvolvem no clima temperado continental. São similares às pradarias, mas estão em regiões com menos umidade. Também são aproveitadas para atividade agrícola, em razão da alta fertilidade dos solos. De acordo com as áreas de ocorrência e as condições do clima, a vegetação rasteira pode exibir aspectos e formas diversas. Consequentemente, sua nomenclatura é variada em pradarias, estepes e tundra. A tundra, por sua vez, é característica das regiões de clima polar. O frio intenso dificulta o crescimento da vegetação, que se desenvolve apenas durante os curtos verões, quando a neve derrete e o solo fica exposto. A cobertura vegetal da tundra é composta basicamente por musgos, líquens, gramíneas e outras espécies herbáceas, não apresentando árvores. O solo da tundra é o permafrost, que é, em linhas gerais, caracterizado por estar quase sempre congelado, não permitindo ou dificultando ao máximo a penetração das raízes das plantas em grandes profundidades. A vegetação de altitude é característica das regiões montanhosas, mas varia conforme as diferenças de altitude. Assim, no topo das montanhas mais altas, o solo fica coberto de neve durante o ano todo e não há vegetação. Conforme as altitudes diminuem e a neve não está presente, vai surgindo diferentes tipos de vegetação nas encostas e no sopé das montanhas. A vegetação que aparece no sopé das montanhas, em geral, é a mesma do entorno e varia conforme a região. Nas regiões temperadas podem ocorrer florestas, como as florestas temperadas
ou as de coníferas. Já nas regiões elevadas, localizadas nos trópicos, encontram-se as savanas. As vegetações desérticas são tipos de clima áridos e em que a umidade é bastante reduzida. Em razão desse fator, o tipo de vegetação apresenta espécies adaptadas a essas condições climáticas específicas. Nos desertos quentes e nas regiões de clima semiárido, há a presença de cactos, plantas rasteiras e com raízes profundas e arbustos quase sem folhas ou com folhas muito pequenas e espinhos. Uma adaptação da vegetação para perder o mínimo possível de água. Essa vegetação ocorre por estar em uma região onde ainda não há a presença de chuvas, por mais que sejam escassas. Chegamos ao final de mais uma aula e hoje vimos que entre as formações florestais estão a floresta equatorial, florestas tropicais, florestas temperadas e florestas boreais. No Brasil, a Amazônia é um exemplo de floresta equatorial. A Mata Atlântica é um exemplo de floresta tropical e as matas de araucária são exemplos de florestas temperadas. Entre as formações arbustivas estão savanas e estepes. No Brasil, o cerrado é um exemplo de savana. A vegetação rasteira é um tipo de formação herbácea típica de clima frio e seco, composto principalmente por gramíneas e que geralmente ocupa regiões de planície. Por essa razão, tais áreas são cobiçadas para a criação de gado e a produção agrícola, já que a ocupação e a mecanização da terra são mais fáceis. No Brasil, exemplo de formações como essas são os pampas. Em razão de o clima mediterrâneo se caracterizar por duas estações bem distintas, verão quente e seco, e inverno ameno e chuvoso, a vegetação de tipo mediterrânea é adaptada a longos períodos sem chuva, possui basicamente formações vegetais arbustivas, com raízes profundas para buscar água subterrânea. A tundra é encontrada em regiões de clima polar. O frio intenso dificulta o crescimento da vegetação, que se desenvolve apenas durante os curtos verões, quando a neve derrete e o solo fica exposto. A cobertura vegetal da tundra é composta basicamente por musgos, líquens, gramíneas e outras espécies herbáceas, não apresentando árvores. A vegetação de altitude é característica das regiões montanhosas, mas varia conforme as diferenças de altitude. Assim, no topo das montanhas mais altas, o solo fica coberto de neve durante o ano todo e não há vegetação. Conforme as altitudes diminuem e a neve não está presente, vão surgindo diferentes tipos de vegetação nas encostas e no sopé das montanhas. Por fim, as vegetações desérticas são típicas de climas áridos, em que a umidade é bastante reduzida. Em razão desse fator, o tipo de vegetação apresenta espécies adaptadas a essas condições climáticas específicas. Por hoje é isso. Um forte abraço, fique com Deus e não se esqueça, não cole no colega, mas cole no careca. Até mais!